Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigam Swaha. Om 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 Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigam Swaha. Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E galera, dando continuidade aí aos temas da comunidade do canal Frater, hoje eu gostaria de discutir um pouco, de fazer um bate-papo sobre o autista e a criatividade, que na verdade é um tema que complementa, traz outros temas, né? E complementa, né, uma gama de outras interdisciplinaridades, né? Então, através desse tema da criatividade, a gente consegue agregar algumas coisas que eu tenho colocado no canal, como por exemplo, né, o reatamento ou o levantamento do pilar que defende o autista, né? Eu tenho frisado muito sobre isso, que o não autista ele tem um pilar que o defende, que é a sociabilização, e esse pilar ele é muito forte, né? E ele vai proteger o não autista constantemente, porque constantemente ele vai dizer, olha, o não autista ele está em processo de desenvolvimento, o não autista está fazendo uma faculdade, ele está cursando um curso e ele está em tal etapa. Então já existe, né, uma mecânica, já existe como se fosse uma didática, né, uma coisa automatizada acerca da sociabilização. E o que eu estou frisando recentemente no canal, eu estou fazendo um levantamento da primariedade, né, que em um dado momento se perdeu na história, e eu estou resgatando isso, né, estou fazendo um trabalho de resgate dessa primariedade, né, e para você ter uma ideia, né, você que está acompanhando o canal agora, se eu citar a primariedade, né, sem ter um assunto básico, né, que aproxime o conhecimento, né, as pessoas nem vão saber do que eu estou falando. Isso significa que a primariedade, em um dado momento da nossa história, ela foi esquecida e se tornada obsoleta. Então, para que eu consiga resgatá-la, eu preciso ter muita paciência e fazer um trabalho de formiguinha, né? Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, se a gente pegar, por exemplo, um canal pequeno, né? E esse canal pequeno ele estiver falando um assunto muito importante, né? A chance que nós temos de muitas pessoas ignorarem é muita, porque já existe um tufão de eventos, uma força ativa sociabilizadora que afasta as pessoas de qualquer tipo de conteúdo a partir do momento que esse conteúdo ele não é ativo
dentro do tufão de evento sociabilizante, né? Então, é, hoje em dia as pessoas elas têm que estar fazendo parte dos eventos sociabilizantes para ela ter uma correspondência e uma possibilidade de inserção na sociedade, né? Para ela ser inserida e integrada na sociedade. E eu friso muito sobre isso porque o autista é o que mais sofre. O autista e as pessoas deficientes em geral, né? E com síndrome em geral são os que mais sofrem com essa questão da integração social. E trabalhar isso é um processo muito complicado, porque a, a sociedade hoje, né, a força ativa sociabilizadora hoje, né, ela é muito forte, né? Então ela domina a massa, ela domina as pessoas, o intelecto, a mente das pessoas de tal forma que as pessoas até se esquecem da, das essências, né, da vida. As pessoas se esquecem de valores simbólicos, né, valores que são pequenos detalhes, né, como por exemplo, tem pessoas que acabam se esquecendo até que são mortais, né? Aparentemente, quando você está vivendo nesse tufão de eventos, você toma atitudes, né? Eu estava até conversando recentemente com uma amiga minha, falando que tem algumas pessoas que estão fazendo projetos como se ela fosse viver mais uns 150 anos, né? E assim, as pessoas elas não mal sabem elas que a gente não está chegando nem nos 80, né? O meu avô mesmo, ele faleceu, salvo um engano, né? Mas ele faleceu com 67 anos. Mas foi ali, né? Não foi nada tão longe disso, né? Não chegou perto de 70, né? Então, quer dizer, quando ele estava praticamente para gozar de uma aposentadoria, ele não teve esse privilégio, né? Então, assim, para a gente resgatar esses valores, né, é um trabalho de formiguinha e eu tenho que pedir a sua colaboração, porque se você passar pelo canal e ignorar, se outra pessoa passar pelo canal e ignorar, se eu passar pelo canal de outras pessoas e ignorá-los, né, a gente vai estar dando sustentabilidade para esse tufão de eventos sociais e ele sempre vai ser mais forte do que qualquer ideia criativa que a gente possa ter. Por isso que hoje eu resolvi falar sobre a criatividade. E, para tanto, eu não vou utilizar apenas dos argumentos filosóficos, como eu continuamente venho fazendo no canal, né? Eu geralmente faço, mas às vezes eu pego um livro, né? E hoje eu estou com um livro aqui, né? Que se chama Análise de Valor. Olha ele aqui. Esse livro ele se chama Análise de Valor, que também é um assunto que eu vou abordar em breve no Frater, né? Mas para que eu possa falar da análise de valor, eu tenho que abordar o conteúdo todo para depois eu chegar nesse pilar, né? É, mas esse livro aqui ele contém vários subtemas importantes para o canal Frato, inclusive foi daqui que eu extraí uma ideia, né? E fortaleci a minha ideia de criatividade para poder fortalecer os argumentos, né? Então esse livro aqui, ele é um livro de Romeu Carlos Lopes de Abreu. Sempre que eu cito uma obra, né, eu parabenizo os autores, né? Então aqui o livro Análise de Valor, né? O canal Frater está parabenizando aqui o autor Romeu Carlos Lopes de Abreu, né, por essa obra-prima, né? Que é uma obra-prima de qualidade, né? Que eu pude ter o privilégio de conhecer, a graça de folhear, né? E assim, gente, quando a gente vê um trabalho bem feito, a gente fica muito contente, né? Então, como é importante, né? Saber que tem pessoas preocupadas
dessa forma, né, com a educação, preocupadas dessa forma com a otimização, com, né, um caminho, né, e utilização de recursos para vencer grandes obstáculos que aparecem no dia a dia, né? Grandes adversidades que nos aparecem no dia a dia. E uma dessas adversidades, é a desmotivação, né, constante e aquela dúvida que surge no ser humano se todas as pessoas elas têm essa criatividade ou se nós precisamos exercitar os nossos sentidos para tê-la, né, para ter essa criatividade. Então esse livro ele traz uma aproximação para nós, ele nos coloca nesse círculo, né, para que a gente consiga, através de um levantamento de vários assuntos, né, a gente consiga entender melhor como que isso funciona, se a gente pode de repente aflorar a criatividade dentro de nós. E eu, como trato do tema de autismo, eu vou explicar, né? Eu tendo a explicar para vocês como que seria possível aflorar essa criatividade no autismo, como que funciona, né? Confrontando o tema com o autista. Então, para aqueles que já conhecem o canal Frater, sabem que eu já postei um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre experimentação, que é uma coisa que resulta como parte do princípio da criatividade, né? Então eu coloquei para vocês que eu estava observando o comportamento do Heitor e do Raonic, e, e o Heitor ele realiza experimentações, né? Por exemplo, ele pega uma garrafa, coloca uma escova de dente dentro da garrafa e vê o que vai acontecer. Depois ele coloca alguns brinquedinhos lá dentro, né? E ele gosta de realizar a experimentação. Isso é intuitivo, né? Essa experimentação, ela é um objeto de análise que as famílias podem fazer para tentar entender se o seu filho está entrando ou se ele está saindo do espectro, tá? Quando ele estiver entrando no tufão de eventos sociabilizantes, a tendência da criança é ela realizar experimentações e aflorar a criatividade. Já o autista, ele tende a não aflorar essa criatividade porque, como ele vai fazer o deletamento, né, massivo do processo sociabilizante, ele não tem o mínimo interesse de utilizar dos recursos do processo sociabilizante para justificar ou para amparar ou para embasar ou para construir a sua intelectividade. Então ele se utilizará de recursos adversos, de recursos diferentes do tufão de eventos sociabilizantes, tá? Então não é comum você observar que o autista ele irá fazer uma experimentação. Quando você começar a perceber que o autista está fazendo um experimento, né? Tentativa é diferente de experimento. Por exemplo, eu já observo que alguns autistas, quando você mostra alguma coisa para ele que ele goste, ele contempla e aprecia aquilo, ele faz tentativas, né, de avanço. Ele faz algumas tentativas. Olha, eu vou tentar dar um pulo aqui nessa piscina que eu estou aprendendo a nadar, depois eu vou voltar rapidinho porque a distância, vou tomar uma distância média e essa distância é uma distância segura para eu poder ver até onde que eu chego, né? Isso são tentativas que o autista ele pode fazer, e a partir do momento que ele tem um critério de assunto firmado que ele escolheu, que ele selecionou, né? A partir do momento que ele não seleciona, é até óbvio dizer que a partir do momento que qualquer pessoa não seleciona uma coisa, aquilo passa a não existir dentro da sua cadeia de eventos, né, sociais. Então, não que o autista não tenha a criatividade, isso fica muito claro, então, né, porque a partir do momento que ele deletou, ele tirou um recurso dele, mas ele não tirou de si a capacidade. Então, a capacidade
do autista em relação à criatividade no tocante à sociabilização é uma capacidade que está em processo é, oculto, né? Por que está em processo oculto? Porque ele deletou, é como se você pegasse uma pasta aqui do computador e deixasse essa pasta oculta, né? Eu gosto muito de utilizar esses exemplos de computador porque a tecnologia veio para ensinar bastante coisa para gente, né? Então dá para você deixar uma pasta oculta, né? E tem gente que me pergunta às vezes, né? Por que que tem essa função de deixar a pasta oculta e tal? Mas eu sempre digo para as pessoas que tem que perguntar para os programadores, né? Tem alguns autistas que estudam programação, né? Eu apenas utilizo de algumas analogias para exemplificar para vocês que existem coisas atuais que remetem às coisas que a gente está exemplificando, né? E comentando. Então, assim, o conhecimento ele fica oculto, o conhecimento daquela, aliás, o processo de criatividade do autista ele fica oculto para o processo sociabilizante, né? Justamente por conta do deleitamento massivo, da deleção massiva, tá? Para aqueles que também não sabem o que é o deleitamento massivo, tá? Eu posso fazer uma prévia rápida, mas eu explico em vídeos anteriores, então o pessoal vai ter que ir devagarzinho assistindo aos vídeos, né, e se adaptando, porque como eu sempre digo, o linguajar ele é muito característico do autismo, porque é de certa forma uma ciência. Eu não posso dizer que não, né? É uma ciência, porque assim como existe uma complexidade para entender a sociedade, existe também uma complexidade para entender o autismo, né? E nós precisamos passar de maneira gradativa para resgatar muita coisa que foi perdida, né? Um dos objetivos que eu tenho aqui no canal Frater é resgatar grandes coisas acerca do que foi perdido, não só em relação ao tema autista, porque eu acho que muitas pessoas que trabalhavam o primórdio antigamente, né, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Sócrates, Aristóteles, Platão, muitas pessoas que trabalhavam e viviam no primórdio, que naquela época a gente não dizia assim, vivia no espectro, né? Nós dizíamos vivia no primórdio, ou seja, faziam referência ao primórdio, eram pessoas essencialistas, né? Então, muitas dessas pessoas não consideravam o autismo porque o autismo ele não estava em evidência, né? Hoje nós temos um autismo em evidência porque está tendo muitos casos de autismo, né, nos lares. Então, a gente passou, por exemplo, eu e a minha esposa, nós passamos numa clínica, né, para fazer um exame neurológico do Heitor, e lá na clínica tinha uma porção de crianças, né, já no espectro, né, quando eu bati o olho eu já denotei, né, tinha uma criança que até pisava na ponta dos pés, e eu já até fiz uma referência à mãe dela. A mãe dela estava na dúvida, eu falei assim, olha, não há dúvida de que o seu filho está no espectro, tá? Aí eu até convidei ela para vir para o canal, né, para se inscrever no canal, mas ainda é muito difícil esse elo, pessoal, né? Nós temos um mar de distância, né, entre, não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, onde eu citei sobre a mitologia, né? A mitologia ela nos remete a pensar de onde que surge o medo das pessoas, né? E o medo das pessoas ele é histórico, né? Ele é herdado e passado de geração para geração, é uma reação genética. Então tem muitas das nossas reações instintivas que a gente herdou dos nossos antepassados, né? Eu tenho até um colega que uma vez ele falou assim, né? Ele tentou explicar por que que a gente tá dormindo e às vezes a gente acorda assim assustado e tal, né? E ele tem uma explicação que eu achei muito interessante, a explicação dele, que ele falou que alguns dos nossos ancestrais se refugiavam na árvore para fugir de alguns predadores, né? E os predadores ficavam rondando lá embaixo, então eles tinham que acabar descansando ou mesmo dormindo na árvore, né?
Então, quando ele escorregava, ou quando ele lembrava que ele estava na árvore, ele se assustava. E tinha alguns que até caíam, né? E topavam no chão. Então dava aquele susto, né? Porque ele tinha que acordar rápido porque os predadores estavam ali. Então isso foi muito interessante, né? Às vezes a gente no meio de um bate-papo, uma pessoa fala uma coisa dessa, a gente fala, nossa, que profundo, né? Que profundo que a pessoa foi, né? Resgatou lá na história, resgatou assim uma analogia é, dos nossos ancestrais, né? E foi muito, de uma maneira muito lógica e muito pertinente, assim. Então eu considero muito essas coisas, né? Até mesmo para explicar aqui no canal muitas das reações das famílias que têm casos de autismo no lar. Então, o medo, né, a maneira como a gente é, promove as nossas respostas na sociedade, isso tem muito a ver com a herança que a gente recebe. E uma coisa que eu queria comentar com vocês também, que eu acho que já é. Tem muitas coisas importantes que vocês precisam saber sobre o autismo, mas uma das coisas que eu já acho que já é momento de comentar com o público, né, do Frater, o público que vem acompanhando também o autismo, é as possibilidades, né? Quando a gente começa a estudar na faculdade, né? Quando a gente começa a frequentar uma academia, né? E se formar ou se especializar em alguma coisa, a gente tenta entender as possibilidades para a gente tentar defender uma tese e nos especializarmos e tentarmos criar alguma coisa nova e solucionar algum problema novo, exercitando as nossas faculdades e as nossas criatividades, né? Então as pessoas precisam tomar posse, né, das possibilidades que há, né? Então assim, eu vejo grandes possibilidades da gente desenvolver teses, né, acadêmicas em relação ao autismo, porque o autismo a gente vem tendo muitos casos de autismo, né? E isso mexe com a religiosidade, que é uma coisa que vem crescendo no Brasil, né? A gente não pode negar isso. O Brasil é um povo bastante religioso, então isso mexe com a religiosidade, porque até o presente momento a religiosidade ela tem se colocado à parte do, do autismo, né? Ela não tem tocado no assunto. Só que conforme vai crescendo o número de autistas, vai crescendo de certa forma uma problemática na sociedade, né? E essa problemática ela cobra uma demanda, né? Tanto uma demanda governamental como uma demanda dos líderes religiosos. Então, quando eu me posiciono aqui perante os líderes religiosos, não é diretamente uma crítica que eu faço, porque também existe muita ignorância ainda no assunto, mas é um posicionamento que amanhã ou depois vai ser impossível ser ignorado. A gente precisa estar preparado para aprender a se posicionar, porque a sociedade vai acabar cobrando, né? Pelo menos os fiéis, né, vão acabar cobrando e a sociedade acaba cobrando do governo e as pessoas acabam cobrando dos demais, né? Assim como operários cobram de empresas, né? E empresas cobram de operários. Então, a gente vai vivendo uns cobrando dos outros as responsabilidades e os conhecimentos, né? Então é muito pertinente e muito importante a gente perceber que temos nós temos essa responsabilidade e é uma responsabilidade de todos, né? Não é uma responsabilidade apenas da família que tem o caso de autismo no lar, mas é a responsabilidade de todos por conta de um conceito histórico em que nós estamos engajados. Quando eu estava conversando sobre síndrome, né? Eu tenho uma postagem aqui que eu falo sobre síndrome. Eu exemplifiquei claramente que a síndrome ela faz parte de um contexto histórico em que geneticamente vai sendo passado alguns temores de geração para geração e as pessoas elas vão herdando, né, os medos, herdando essas síndromes, herdando algum tipo de pânico, algum tipo de paranoia de guerra, algum tipo de paranoia
da síndrome da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, assim, essas coisas, elas são repassadas, né? O nosso intelecto, o nosso cérebro, ele faz backup dos nossos medos, ele faz backup das nossas dificuldades, ele faz backup daquilo que nós sentimos, né? Então, fingir que essas coisas não existem é um pouco complicado. Nós temos que aprender, de certa forma, a assumir as responsabilidades nesse quesito e tentar entender que a maneira como nós estamos vivendo, né? Em vários departamentos, em vários setores. Eu não estou dizendo um ou outro setor, né? Mas vamos tomar um setor, por exemplo, na maneira como a gente vive religiosamente, digamos, né? Na religião, o que que convenciona-se? Que a pessoa, ela não seja uma pessoa é, do mal, que ela seja uma pessoa do bem e que ela reprima os seus anseios para que ela possa garantir a harmonização do meio. É ensinado que as pessoas devem reprimir, né, alguns desejos, reprimir algumas impulsividades, para que essa pessoa ela possa sentir que ela está promovendo a harmonia do meio. Então, de reprimento em reprimento, de repressão a repressão, isso pode ocasionar a síndrome, né? A gente não pode negar isso, né? De repente você já tem uma pessoa que ela nasce, né, com um instinto, né? E ela já nasce com uma predisposta, né? Já nasce com predisponibilização à repressão. Então ela já é uma pessoa com uma personalidade mais voltada para aquela personalidade pacífica, pacifista, aquela personalidade que ela não é extrovertida, mas é uma personalidade introvertida, né? Ela é uma personalidade menos invasiva, então ela é uma pessoa mais dócil, uma pessoa que não faz questão, por exemplo, de competitividade, uma pessoa que ganhar ou perder tanto faz, né? Ela perde para poder promover a paz. Então, algumas pessoas elas vão nascendo com essas características e algumas pessoas dificilmente elas acabam desenvolvendo isso. Quando uma pessoa ela tem a característica dentro de sua índole, né, de ser uma característica mais maliciosa, dificilmente você vai conseguir convencer essa pessoa ao longo do seu trajeto. Mas quando uma pessoa já nasce predisposta, né, ela já nasce com algumas heranças genéticas, algumas síndromes, algumas coisas que já é inerente à sua essência, a gente começa a perceber que é um cofator, né, histórico. Não é uma coisa individual ou individualizada, mas uma coisa que de influências históricas a influências históricas, isso vai passando de geração para geração e nós não sabemos a que família isso vai cair, né? Por isso que no meu canal eu luto muito contra uma visão espiritualista, que é aquela visão que você tem previsibilidade, ou uma pessoa tem previsibilidade da família que ela irá nascer. Isso claramente para mim é muito claro que não procede, tá? É a responsabilidade de todos e é um mar de eventos, tá? A gente não pode, por exemplo, individualizar e julgar a responsabilidade apenas para uma pessoa, até mesmo porque, como eu sempre exponho aqui no canal, inclusive pelo Fantochinho Autista, nós precisamos de muitos braços a favor da causa. E esses muitos braços, essas muitas mãos a favor da causa, é o que vai ajudar, né, as pessoas que têm a necessidade especial e até mesmo aquelas que não têm a necessidade especial, mas que quando você coloca as margens, né, do tufão de eventos sociais, dá até a impressão que ela tem. E o que eu tenho citado muito aqui no canal Frater sempre foi também que existe a questão do pseudo-autismo, que é um autismo já voltado para a intelectualidade, onde houve a disseminação, né, onde houve a dissolução dentro do mar de eventos sociabilizantes. Então, no autismo, existe uma caracterização
com relação ao primórdio de deletamento massivo sociabilizante. E quando você está dentro do tufão de eventos sociabilizantes, você não vive no espectro, mas você vive é, no, no processo social, né, sociabilizante, você pode ter uma abnegação também. Você pode começar a perceber que algumas coisas, né, a sua natureza, ela faz questão de repugnar, né? Ela faz questão de afastar, de repulsar aquilo, né? Então você acaba promovendo um deletamento massivo, mas que não tem nada a ver com o contato com o primórdio, mas que tem a ver com a abnegação social, por conta do colapso social existente, né? O autista é, é duvidoso se ele sempre enxerga o colapso social, né? Porque assim, para isso nós teríamos que acreditar que um autista, mesmo quando ele é criança, ele seria amadurecido a certo ponto de entender que não adianta ele fechar com o intelecto social, porque ele já compreende o fim que isso vai dar, né? Ele apenas tem a impressão, né? Eu gosto muito de trabalhar essa parte, porque a gente é movido pelas nossas impressões, por aquilo que nossos sentidos apresentam. Então, quando você apresenta uma coisa assim para um autista, não que ele não vai se aproximar, você pode apresentar perto dele, mas ele vai perceber o cheiro assim, só o cheiro que ele perceber ele já vai repulsar, né? Eu tenho um caso de autismo, né, que eu citei uma referência uma vez num vídeo muito antigo que eu tenho, mas ele ainda está aqui no canal, que é um autista chamado Maurício, que vive no interior, né? Inclusive esse foi um dos grandes motivos de questionamento aqui, que o pessoal falava, poxa, por que que você discorda de certa forma da religiosidade? Eu vou dizer para vocês por que, né, que eu discordei assim da religião que a minha família me apresentou, né? Que foi uma religião que ela me apresentou e disse assim, essa religião aqui é uma religião correta, é uma religião que se você seguir, você vai conhecer Deus e tal, né? Mas eu discordei a certo ponto porque tinha esse caso de autismo perto de todos esses religiosos, e todos esses religiosos fingiam que nada estava acontecendo, né? Mas estava, né? Então esse autista ele vivia ali no meio daquele pessoal, que inclusive era um pessoal religioso, mas sempre foi ignorado, né? O caso dele. E tinha casos em que algumas pessoas ofereciam bebida para esse autista, né? Só que eu era muito pequeno, eu era uma criança, né? Mas eu assistia aquilo e eu percebia que ele ficava limpando chácaras, né? E fazendo limpeza assim, desmatamento, roçando e, e carpindo, né? Para donos de chácara, a troco de um pedaço de pão ou a troco de uma pequena quantia, né? Que não é em sua totalidade não era uma paga justa, né? Tinha muita pessoa que dava ainda um pão embolorado para esse autista comer, né? Então, assim, vivenciando tudo isso, eu comecei a sentir uma certa repugnância pela religiosidade, e esse foi assim, um dos fatores alavanca, né, que me fizeram promover esse canal, né? Porque isso nos ajuda a refletir, né, se a gente está sendo hipócrita com a gente, né? E a partir do momento, eu não, eu não, eu não ligo muito de a gente ser humano, né? Constantemente a gente está ignorando as pessoas, né? Eu, por exemplo, estou dentro da minha casa, e embora as coisas estejam difíceis no dia a dia, hoje em dia o Brasil está em crise, né? A gente está enfrentando um pós-pandemia e o preço de tudo também está aumentando, a inflação, a gente vai no mercado, a gente não consegue mais comprar as coisas, né? E as contas só aumentando, né? O valor das coisas, né? Gasolina aumenta, a conta de água aumenta, a conta de luz aumenta, tudo aumenta. Então a gente tem as nossas dificuldades, né? Mas de certa forma,
quando a gente para refletir, a gente ignora dia a dia muitas pessoas que é muito mais difícil para elas, né? Então, assim, eu não ligo da, da lógica que existe ou da naturalidade com que as coisas funcionam, mas a gente precisa parar para refletir, né? Se a gente parar para analisar, a gente consegue, num momento em que Deus abrir as portas para a gente clarear a nossa mente, a gente para refletir e de repente a gente pode ter condições de ajudar, né? Sem essa abertura de portas, eu acredito que o ser humano ele não consegue ajudar ninguém, né? Eu mesmo aqui no canal Frater, a maioria das coisas que eu fiz, né, a maioria dos projetos que eu fiz foi disponibilizando dinheiro e recursos próprios, né? Até um colega meu falava isso, falava que o nosso grande erro empresarial, muitas vezes, é a gente acreditar no nosso projeto a tal ponto que a gente começa a pagar para o negócio acontecer, né? Para dar certo. E a gente começa a fazer por amor, quando na verdade as coisas deveriam fluir naturalmente, né? Tem projetos que não são iniciados com todo amor, assim, toda paixão, e eles dão certo, né? Eles deslancham, né? Então, assim, para eu conseguir uma arrecadação aqui no canal Frater, eu tenho que penar muito, né? Para eu conseguir, assim, uma contribuição, né? Que as pessoas façam uma transferência para o meu canal, para ajudar o meu canal, né? No entanto, todos os esforços que eu tenho feito, né? Eu, graças a Deus, é, eu tenho absoluta certeza que em breve, né? Isso já é um projeto que está em andamento. Em breve, eu teria um espaço onde eu poderia disponibilizar abrigo, né, para famílias colapsadas com, com a síndrome de Asperger ou a síndrome ou o autismo, né? Onde eu vou poder de repente oferecer um abrigo para criança ou adulto autista, né? E a princípio eu vou lidar com o autista porque o meu canal é de autismo, né? Mas se de repente, assim como eu sempre abordo no canal, de repente amanhã ou depois mais pessoas é, se, se, é, se agreguem ao canal, mais pessoas acabam ajudando no canal e com o interesse de expandir, né? Esse projeto, de repente a gente pode cuidar até de outros casos, né? Então, o autista ele já aborda muitos casos, né? Como eu coloquei aqui, é o caso do autista e os idosos, né? Tem muitos idosos, muitas vezes que mal conseguem cuidar de si e ainda estão cuidando de autistas. Eu mesmo eu conheço alguns idosos que ainda têm que trabalhar, né? Para sustentar o autista, porque ele não recebe a ajuda do governo, é uma luta, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa lutar, né? Tem muita coisa ainda que está muito parada em relação ao autismo, né? Então, aumentar, fazer essa análise de valor, né? Eu trago aqui um grande autor, né? Um exímio autor que ele fala sobre essa análise de valor, né? Que é o Romeu Carlos Lopes de Abreu. Eu para trazer esse valor percebido, aumentar esse valor percebido do autista, eu tenho que estudar a fundo, né? Então, eu ainda tenho alguns projetos que estão ainda no papel, né? Que nem eu não fiz ainda o stand-up, não nem tentei fazer, porque se eu fizer assim sem técnica nenhuma ou sem nenhum tipo de estudo, a chance de ser assim um fracasso pode ser grande, né? Então eu procuro fazer sempre de uma forma que traga pelo menos uma técnica, que nem eu trouxe o Frater Kids, que no canal Frater algumas historinhas ou algum desenho para as crianças, voltado para o público infantil. Então eu estudei um pouquinho ali, ficou um negócio até que ajeitadinho, né? Então não ficou tão ruim. Então assim, eu procuro estudar um pouquinho para não ficar tão ruim a ponto de ser tão repugnante, né? Para as pessoas não assistirem. Então assim, se a gente tem 40 visualizações, 50 visualizações, a gente já fica contente que o negócio, né? Pelo menos as pessoas pararam
para você computar uma visualização, as pessoas elas têm que parar e assistir o seu vídeo pelo menos 1 minuto e 15 segundos, né? Então já é bastante tempo. Então se a pessoa conseguiu ficar 1 minuto e 15 segundos, quer dizer que a gente não tem como calcular em si quanto tempo a pessoa ficou, mas se deu uma visualização, pelo menos isso ela ficou. Então já é um grande avanço, né? Porque geralmente quando as pessoas olham assim e já não gostam, elas já entram e já saem, né? Pessoal, vou sair aqui um pouquinho, tá? Para ajeitar um pouquinho aqui o meu boné, o meu chapéu, na verdade. Mas eu já volto, tá? Vou deixar uma vinhetinha aqui para vocês, mas já já eu volto para a gente continuar esse bate-papo, porque tá um bate-papo maravilhoso, tá? Então fiquem agora com uma vinhetinha rapidinho, que eu já já retorno. Bom, pessoal, eu estou de volta, conforme eu havia dito para vocês, que aqui no momento da gravação é muito interessante eu já acostumar a jogar algumas vinhetas, porque às vezes no momento da gravação surgem algumas adversidades, né? Às vezes é uma coisa que dá que você começa, que é o Heitor. Oi, filho. Vem cá. O Heitor aqui acabou de acordar. Ele começou a tossir aqui. Às vezes ele acorda. Que tosse é essa, filho? Vem cá. O Heitor ele é um pouco mais teimoso do que o Raonic, né? Ele, quando ele tá com uma tosse, alguma coisa, ele quer resolver sozinho, né? E esses dias ele tava com resfriado, né? Junto com essa tosse. E essa tosse já faziam algumas horas que ela tinha passado, né? Agora ele voltou com ela. Então quer dizer que muito provavelmente ele não vai pra escolinha amanhã, né? E o que eu estava comentando com vocês, pessoal, é que a vinheta é uma coisa que é importante a gente ter essa vinheta no canal, para a gente poder, no momento de adversidade,
a gente poder jogar a vinheta, né? E resolver a diversidade. Filho, vem cá. Vem cá. Vem. É um teimoso mesmo. Você vê que a gente tenta ajudar ele, ele quer resolver sozinho. Então, galera, essas adversidades, elas surgem, né, no meio da gravação. Aí a vinheta, ela vem ajudando, né? Ela vem, no momento que você lança a vinheta, você consegue resolver as questões. Então tem várias coisas que pode acontecer de adversidade, né? De repente você tá numa gravação e o seu boné cai, o seu chapéu cai, ou às vezes você percebe que o vento empurrou a cortina e ficou aparecendo uma coisa, né, que daqui a pouco vai aparecer na cena, né? Como o caso agora veio à tona, que é o caso do Heitor, né? Que ele acordou e aqui eu tô com o ventilador ligado e o ventilador provavelmente ele impulsionou a tosse dele, né? Então são algumas adversidades que acabam acontecendo. Aí a vinheta ela é importante para a gente colocar, né, no canal, para a gente poder sanar. O que acontece muito no streamer é que eu não consigo me livrar do som. Por exemplo, se eu colocar a vinheta e tirar a minha foto, eu consigo, né? Agora, se eu colocar, por exemplo, uma música, né, e a gente estiver fazendo outros tipos de barulho aqui, né? Eu moro num condomínio grande, né? Então, às vezes tem pessoas que estão na churrasqueira dando uma festa, digamos, né? Ou fazendo um churrasco. E eles estão fazendo barulho. Já teve algumas lives que mesmo com a música apareceu o barulho, né? Então a vinheta no streamer, né? Aí eu ainda tenho um streamer semi-profissional. Então a vinheta no streamer, ela ainda não oculta o barulho, né? E também eu não aprendi essa técnica, né? Mas eu não tenho problema com isso, né? Como o meu canal ele é aberto, né? Ele é um canal onde eu apresento muitas vezes o Raonic, né? Eu coloco o Raonic no canal, coloco o Heitor no canal. Então eu vivencio os momentos, né? Para mim é muito importante, né, essa interatividade. É até interessante para vocês entenderem as dificuldades, né, que a gente tem no autismo, né? Eu tenho um vizinho aqui do lado, um casal, né? Que eles têm um filho autista e eles têm muito estresse, né, com a criança. E eu tenho tentado me aproximar para exemplificar para eles como que funciona, para eles entrarem no canal, para procurar ajudar e multiplicar as técnicas que eu utilizo, né? Logicamente que eu não sei todas as técnicas, eu estou aprendendo. Eu, por exemplo, também em alguns momentos eu fico sem saber como agir com o Raonic, né? E com o Heitor nem tanto, porque o Heitor ele já é mais proativo. Vocês podem ver que eu tento ajudar ele, ele já grita, ele já tenta resolver as coisas sozinho, né? Então ele tem uma proatividade, né? Com o Raonic eu já não entendo muita coisa, porque o Raonic tem a questão da não verbalização, né? E além da não verbalização linguística, né? Ele tem algumas não verbalizações de outros tipos também, né? Porque a gente não ter a neurolinguística, né? É um fator, né? Mas a gente tem outros tipos de comunicação, né? A gente pode utilizar o nosso corpo como expressão, o nosso semblante, a gente pode utilizar desenhos, mímicas. Existem N fatores de comunicação, né? Estilos de comunicação. Mas o Raonic ele tem alguns tipos de não verbalização que, além da neurolinguística, são outras também, né?
e que ele faz questão, não que ele não saiba, porque ele entende, né? Conforme você vai interagindo com ele, ele entende. Se você disser assim, Raoni, vamos logo, filho, vamos colocar o tênis, ele vai lá e ele sabe que você está falando para ele colocar o tênis. Mas quando a gente fala de não verbalização, é porque na verdade ele está deletando aquilo, né? Então, essas dificuldades que eu tenho com o Raonic, eu não tenho muito com o Heitor, porque o Heitor ele já está, é, de certa forma, ele não está negando essas verbalizações, né? Mas eu gosto muito, pessoal, de trazer a realidade, né? Em alguns momentos também eu vou acabar trazendo mais ativamente, né, os vídeos. É que o Heitor ele é pequeno, né? Ele tem 2 anos e meio ainda, né? Mas eu quero trazer alguns vídeos, né? Que remete, é, de repente, uma gestalt, né? Uma terapia gestalt, onde a gente pode fazer uma análise, é, de comportamento entre Raonic e Heitor, né? A gente fazer aquela análise de iniciativa, aquela análise de criatividade, aquela análise de interatividade, né? Para vocês verem, aí eu consigo demonstrar para vocês aonde está a criatividade no autista e aonde está a criatividade no não autista. Se bem que o Heitor, ele está com suspeita, mas se o autismo dele, se for autismo, né, será um autismo leve, né? Diferente do Raonic, que no momento é um autismo 2, né? Partindo, o Raonic é um autismo 2 partindo para o leve. É, o Heitor, ele saiu da cama dele, veio para cá, para próximo de mim, né? Próximo do pai, e agora ele está deitado aqui, tá mais tranquilo. Ele estava querendo ficar só perto aqui. Aí veio uma tosse, não, uma crisezinha de tosse. Ele tá com um pouquinho de problema, de respirar plenamente, né? Ele tá com esse semi-resfriado aí. E a gente tá monitorando isso, né? E essa tosse agora com catarro ele apresentou agora, né? Que ele tava com uma tosse mais fraca, né? E agora parece que está expectorando essa tosse dele. Eu estava um pouco preocupado, de ser Covid, porque o Heitor agora ele está frequentando o colégio, né? A escolinha mais frequência. Ele já estava frequentando, mas apenas 4 horas. Agora que minha esposa começou um estágio, né? Estágio probatório de trabalho. Então o Heitor ele precisa ficar mais tempo, né? Na escolinha. Então ele sentiu, né? Não que ele tenha sentido psicologicamente, mas ele sentiu, fisicamente, né? Porque essa mudança de tempo toda e a interatividade com outras crianças há mais tempo, né? De repente uns detalhes de higiene ou alguma comida diferente, né? Que ele não está acostumado e acaba dando alguns distúrbios, algumas diferenças na reação que ele tinha antes, né? Então ele apresentou recentemente algumas reações, eu fiquei até preocupado. Mas aqui a gente já se vacinou, né? Primeira e segunda dose, então a gente está um pouco mais tranquilo, né? Eu só tenho preocupação ainda de como que está sendo essa questão da Covid com as crianças, né? Porque as crianças voltando para o colégio, né? Ou em creches, como que fica essa questão, né? Porque por enquanto eu não, pelo menos aqui no meu bairro não tem vacina ou previsão de vacina infantil, né? Pessoal, estava comentando sobre a diversidade e o tema da análise de valor acabou esfriando, né? Eu tive duas adversidades aqui, que uma foi o meu boné que ele estava, como eu coloquei o ventilador para a direção, a gente fez uma lavagem de roupa aqui recentemente em casa e como a gente mora em apartamento, as roupas elas não secam rápido, né? Então ela sai da máquina semi-seca, né? Mas ela não seca rápido. Então, para dar uma acelerada, quando eu ligo o ventilador para refrescar a casa, eu deixo na direção, né? Ele é mais fraco, mas na direção das roupas, né? E aí eu tive a diversidade porque
o chapéu ele fica indo para lá e para cá, eu tive que sair da vinheta. Aí depois o Heitor já acordou na sequência. Então assim, o tema ele, conforme a gente vai batendo o papo, ele vai se esfriando, né? E análise de valor, eu não vou parar por aí, tá? Eu vou apenas dar umas folheadas aqui para demonstrar para vocês a quantidade de coisas que tem nesse livro, que é o livro do Romeu Carlos Lopes de Abreu, e outros autores que ele cita, ó, outras pessoas importantes dentro do livro, né? Como por exemplo, eu tenho aqui outra escada, né? Que eu estava citando no meu canal sobre a escada de Penrose, que era um tema específico que eu tinha separado para falar aqui no canal, né? Mas olha só o que o Romeu Carlos Lopes ele fala aqui: escada de Pitway. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Sobre essa escada. Mas para mim foi uma coisa muito inovadora, porque a aplicação de uma escada, né, que ela é como se fosse um gráfico, né? Uma escada que ela é colocada como se fosse um gráfico para analisar o valor de produtos, né? Produtos empresariais ou estudos de valores em escala. Então a escada de Bitway é apenas um dos exemplos da profundidade de assuntos interessantes que esse livro tem. E ele cita outros autores, né? Taylor, ele vai citando uma série de outros autores combinados na sequência, assim como eu tento fazer no canal Frater, né? Eu coloco os temas na comunidade e subsequencialmente vai vindo outros e eu vou agregando pessoas também, vou valorizando outros canais, né? Vou trazendo pessoas para agregar juntamente, né? E, o Romeu, né, o Romeu Carlos Lopes, ele faz isso no livro dele, né, de análise de valor. Ele traz esses outros autores, né? Então a escada de Bitway, ela é muito interessante, pessoal, porque assim, às vezes a gente vai falar do autismo, a gente já começa com as questões que nós entendemos que são problemáticas, né, na sociedade. Só que Bitway, ele entende a análise de valor de forma diferente. Ele entende que primeiro você tem que conhecer o valor máximo de uma coisa para depois você entender todas as coisas que você vai aferir a ela para tentar conquistar aquele valor máximo. Então, quando você olha para uma coisa, né, e essa coisa para você, ou pessoa, ou ser humano, ou ser vivo, ou coisas da natureza, né, seja o que for, não possui valor, né, você já começa uma escada de baixo, né? Você já começa uma escada partindo do pressuposto de inferiorização, né? Então, isso para mim foi extremamente importante, foi extremamente importante. E é uma coisa que estava no livro. Esse livro aqui ele estava largado numa biblioteca, ó, Análise de Valor, um livro maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Tá, ele estava largado numa biblioteca. Eu fui lá, peguei esse livro, comecei a ler e falei: isso daqui dá para agregar bastante coisa quando eu começar a citar o tema sobre a criatividade no canal Frade. E ele fala outras coisas mais sobre a criatividade, né? Algumas coisas muito importantes. Eu posso até citar aqui para vocês aqui que estão acompanhando, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a criatividade das pessoas é um instrumento de alavancagem do grupo em direção ao sucesso da técnica de análise de valor. Ele fala que a análise de valor é um sucesso, né? Ao passo que nós, às vezes, nem sabemos que a gente não faz essa análise de valor. Nós não temos essa capacidade de enxergar o valor nas coisas, né? Quando a gente olha uma coisa,
Tem pessoas que olham uma coisa e veem apenas o aspecto negativo daquelas coisas, né? Das coisas que ela olha, né? Ao passo que existe dois tipos de pergunta, né? Existe a pergunta por quê? Por que que eu faria alguma coisa interessante? Por que, por exemplo, que eu faria uma doação em prol do autismo, né? E Taylor, né, que é um dos autores também que o Romeu Carlos Lopes ele cita, ele, ele trabalha contrariamente isso. Ele diz assim, que o intelecto criativo, ele diz, ao invés de ele fazer a pergunta por quê, ele faz a pergunta por que não, né? Por que eu não faria? Eu tenho que pensar por que eu não faria, ao invés de eu pensar por que eu faria, né? Então o intelecto criativo, ele vai dizer por que eu não faria. Ele vai dizer assim, eu não faria, digamos, né? Porque eu não tenho condições. Então, o problema está na condição. Se eu arrumar essa condição, eu acabo tendo essa capacidade. Então, o fato de eu não fazê-lo significa que eu não tenho criatividade ou capacidade suficiente. Então, você começa a entender, por exemplo, por que que a gente vê em alguns filmes, né, um evento que pra gente aparentemente está fora da nossa realidade, que é aquele evento de leilões, né? Você vê um leilão e as pessoas elas fazendo leilões, por exemplo, de vinhos, né? Ah, esse daqui são vinhos que estavam na adega da empresa, e esses vinhos aqui eles serão leiloados. Aí de repente vem um empresário e arremata aquele leilão em R$ 1 milhão, digamos, né? Aí você olha e fala assim, isso daí tá fora da nossa cogitação, né? Porque não faz parte da nossa cultura, porque essas pessoas elas não têm de onde gastar dinheiro, né? Mas o Taylor, ele coloca de uma forma completamente diferente. Ele coloca de uma forma de culturamento, né? Ele diz, essas pessoas se conversam entre si porque essas pessoas se entendem entre si. Assim como o processo de sociabilização, o sociabilizador entende, né, aquele que é sociabilizado, assim como o sociabilizado entende o sociabilizador e vice-versa, né, e o intelecto sociabilizante e não entende o intelecto de primórdio do autismo. E consoante a isso, essa seria a razão pela qual um autista possui uma tendência maior de entender o outro autista, né? Do que, por exemplo, uma pessoa que teve a sua formação no intelecto sociabilizante tentar explicar alguma coisa por intermédio do intelecto sociabilizante. Por vezes, né? Como eu sempre digo aqui no canal Frater, por vezes vai acontecer dessa pessoa ter que trazer o autista para a sociabilização para depois ela exemplificar, para depois ela fazer um diagnóstico, né? Você precisa trazer a pessoa para o seu domínio para depois você trabalhar com essa pessoa. Assim como os pais, por exemplo, eles tentam trazer o autista para uma condição em que fica confortável para eles. E aqui no canal Frater eu tento colocar coisas não convencionais, como por exemplo, nós caminharmos em direção ao autismo de uma maneira diferente, porque tudo que a gente tem feito, né, talvez a gente tenha demorado bastante, talvez não, nós estamos quase certos de que existe uma demora muito grande nesse avanço com relação ao autismo, e de repente porque a gente está insistindo muito, né, nessa questão de apenas sociabilização, como se a sociedade ela tivesse razão sempre dentro das coisas que ela posta, dentro dos argumentos que ela posta. Ao passo que se a gente fizesse o caminho contrário, né, o caminho de nós caminharmos em direção ao autismo, né,
o caminho onde nós procuraríamos entender o autismo, ao invés de trazer o autista para nós, a gente aceitar adentrar nesse universo autista, né? Então, a gente trabalhando essa questão não convencional é muito interessante porque às vezes a gente desperta dentro de nós coisas que estão dormentes, né? E essa cultura, esse culturamento. Eu assisti uma vez uma série que um senhor, né? Eu não vou fazer agora a propaganda da série, mas aqueles que assistiram vão entender qual que é, né? Um senhor ele começou a ficar rico porque ele estava fazendo uma fórmula. Ele aprendeu a fazer uma fórmula de metanfetamina, né? E essa metanfetamina, como é ilícita, né? Ele começou a fazer porque ele percebeu que ele tinha um câncer de pulmão. E ele percebeu que tudo que ele fazia na vida não tinha adiantado de nada, né? Porque quando ele adquiriu esse câncer, ele não conseguiu aposentadoria, ele não tinha um hospital para ele poder tratar o câncer dele, o governo não oferecia condições e tudo que ele tinha feito ou trabalhado a favor do progresso do seu país, ele não conseguia, com todos os seus feitos, pagar nem um terço, digamos, nem um quarto do tratamento do seu câncer de pulmão. Então ele se tornou uma pessoa muito amargurada, muito entristecida, e ele falou assim: eu vou começar a trabalhar contra o sistema, né? E ele começou a criar, né? Isso é uma série, tá, gente? É um filme, né? Ele começou a criar a metanfetamina. E quando ele ficou bem de vida, a ponto dele conseguir fazer o tratamento, bem de vida assim, ele ganhou dinheiro a ponto de conseguir fazer o tratamento do seu pulmão, né? Uma pessoa falou assim para ele: olha, e ele conseguiu inclusive a cura, né? Ele conseguiu fazer o tratamento dele e deu tudo certinho o tratamento dele, né? E depois uma pessoa falou assim para ele: olha, você precisa aprender, agora que você tem dinheiro, você precisa aprender a ter dinheiro, né? Você precisa, porque ter dinheiro é uma ciência, né? Então, quer dizer, ele tentou explicar de uma certa forma, sem muito êxito, né? De que existem pessoas que estavam interessadas em ajudá-lo com algo mais, que não era apenas a parte física, né? Mas era uma parte integrante também na sociedade. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, amigos de amigos, né? A gente olha um grande artista convidando outro artista, né? Eu, por exemplo, uma vez eu fiz um elogio para o canal do Danilo Gentili, né? Fiz um grande elogio porque eu aprecio muito, né, o canal dele. Aí quando ele convidou um autista, né? Mas foi bem na sequência, né? Acho que a produção dele deve ter visto um elogio vindo de uma fonte autista e falou assim: ó, vamos chamar um canal autista. E alguém deve ter falado: um canal mais referência de autismo é do William Timura, né? E chamaram o William Timura para entrevista, né? Então o que eu quero dizer é assim: existe uma ciência por trás, né? Quando for chamar, vamos chamar as pessoas que estão dentro dessa ciência, que estão dentro desse tufão de eventos, né? Então, o tufão de eventos que nós estamos, a gente tem que aprender a gremiar nele, né? Para a gente não perder aquilo que Deus nos deu, né? Porque às vezes Deus nos deu uma condição de viver numa classe média, então a gente vai viver naquela classe média. Às vezes Deus nos deu uma condição para viver numa classe C, então a gente vai viver naquela classe C. Se a gente vive na classe baixa, né, a gente vai viver naquela classe baixa. É muito bonito quando a gente percebe, por exemplo, em comunidades humildes, um ajudando os outros, né? Você vê numa comunidade, vê que uma pessoa está com necessidade, vai lá, um dá uma força para o outro, um vai lá, leva uma cesta básica. Então são pessoas que procuram não sair do seu grêmio, né? São pessoas que entendem o tufão de eventos que acontecem no seu grêmio, né? E assim também os ricos, né?
entendem o que existe no tufão de eventos em seus grêmios, né? Então a análise de valor, ela vai procurar detectar o valor a que você está no momento e colocá-lo no topo, né? É, se você está na classe D, você vai ficar no topo da classe D, né? Se você está na classe C, ele vai colocar essa análise de valor, qual é o topo da classe C, né? Somente aí você consegue atingir esse topo para começar a tentar pleitear, adentrar na classe B, por exemplo, né? Então a ideia é muito pertinente, a ideia do Romeu, né? Do Romeu Carlos. É uma análise de valor muito precisa, onde a gente desconsidera muita coisa, quando na verdade a gente deveria considerar. E ele dá um exemplo assim: você tem um molho de chave, né? Você tem uma chave e o critério é a chave, né? A referência é a chave. Mas você tem coisas que você possa agregar nessa chave, como por exemplo, quando você quiser colocar outra chave, anexar outra chave para ser uma reserva, você vai precisar de uma argola para unir, para começar a fazer um molho de chave. Então você vai ter o topo, né, que é a função máxima da chave, que é abrir a porta da sua casa para você poder ter a sua liberdade, né, sua liberdade de entrar e sair, né? E ele coloca lá o agregamento do valor máximo, né, que é você ir e vir, ter a condição de entrar e sair da sua casa. E depois tem os outros agregamentos de valores, que é você ter uma chave reserva, que é você ter, por exemplo, um molho de outras chaves com cadeado, que você pode fechar melhor essa porta, né? Então, quer dizer, ele entende primeiro o máximo para ele poder agregar outros mínimos, né? Então é uma coisa tão simples, pessoal, que parece que a gente, ao entender, você fala, nossa, mas isso não é óbvio? É óbvio, mas nós não praticamos. A gente não pratica, a gente não dá valor. A gente não dá valor, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o canal no vídeo anterior, eu fiz praticamente uma referência só para o canal da Rosana Val, né? A gente poderia ter feito uma live ignorando totalmente, né? Ignorando inclusive os participantes das lives do Frater. Mas quando a gente começa a agregar valores percebidos, né, em análise de valor, a gente começa a fazer parte do Grêmio. E às vezes uma pessoa, ela se doa mais do que você espera, que é o caso desse milionário, que ele vai lá e compra um vinho que já está vencido lá na adega da empresa por R$ 1 milhão, né? Isso é quase a mesma coisa. Ontem o que a Rosana Val fez pelo canal Frater foi praticamente isso. Ela deu muito de si, né? Ela, além de ela estar presente, ela procurou entender, ela procurou participar, ela entendeu que se tratava de uma homenagem. Então, quer dizer, gente, o nosso elo e a nossa análise de valor está do nosso lado. Eu sempre disse assim, em alguns vídeos anteriores também, né, que eu sou um leitor de Paulo Coelho, né? Em um dos livros do Paulo Coelho foi fazer uma viagem, né, que era a viagem de Santiago que ele faz, e ele sempre viaja longe, né? Pelo menos às vezes que eu leio o livro dele, ele tem algumas viagens longas que ele faz, e tem uma que ele fala assim: eu precisei estar a um mar de distância da minha esposa para entender que as respostas que eu precisava estavam do meu lado, e agora eu sinto a necessidade de voltar imediatamente para lá para conversar com ela, né? E eu não entendo nem por que que eu afastei disso. Então é como se a gente dissesse assim, é como se a gente não entendesse, né, que a resposta está do nosso lado. Tem um filme também que é Férias no Tibete, né, com o Brad Pitt, né, em que o Brad Pitt vai lá no monastério, né, e ele começa a conhecer os monges, né, e ele conhece o pequeno monge que é o indicado a Buda, né. Aí ele faz algumas perguntas para o monge, uma criança, né, uma criança, ele pega e fala assim para o Brad Pitt, ele fala assim, ó, a gente tá, o Tibete está sendo tomado, né, e a gente vai perder o nosso monastério, só que a gente está lutando aqui.
Aí aquela criança fala assim para ele: você tem que lutar a sua causa, né? Você não é daqui. Você tem que lutar. E o Brad Pitt, ele tinha deixado, que ele tinha se separado da mulher e ele tinha deixado um filho que ele não ia ver, né? Não ia visitar e tinha algumas questões pendentes aí com o filho dele, com a esposa dele. Então ele estava procurando respostas. E um monge, que é o líder dos monges lá, que era uma criança ainda, disse assim para ele: a sua resposta está lá, né, aguardando por você, né? Inclusive as suas questões estão lá. Então ele disse assim: olha, a gente vai tentar ficar com o monastério aqui, mas como você não é desse povo, né, não pertence a esse lugar, não adianta você tomar essa luta para tentar ganhar ou sentir algum valor ou sentido da vida, né? Você tem que voltar lá aonde é a sua essência, né? Então isso é muito importante a gente perceber, né? Às vezes o que a sociedade está fazendo muito, pessoal, é migrando do, das questões dela para as questões de outras pessoas, né? Ela está fazendo muito isso, a sociedade faz muito isso com o TikTok, né? No TikTok ela olha, vê a vida de outras pessoas e vive a vida de outras pessoas, né? Inclusive fica dando ibope para outras pessoas, porque a vida de outras pessoas ela acha que é resolvendo as questões, os tititis, algumas fofocas de, de famosos, né? Ela está vivendo, está alimentando aquele ego, né? Mas a resposta está do nosso lado, né? Está é, na questão que a gente deixou para trás com o nosso parceiro, na questão que a gente deixou para trás com o filho, na questão que a gente deixou para trás, né, com pessoas de dentro do nosso lar ou com amigos próximos, né? Um colega de canal seu tão próximo ali e você tentando buscar um canal lá na frente. Como eu fiz uma menção para o canal do Danilo Gentili, eu deveria até saber que ele não iria me convidar, né? Porque eu não estava fazendo parte daquele ciclo, né? Se algum dia ele sentir de repente de me convidar por alguma percepção de valor, será uma dádiva, mas eu migrar daqui para lá, né? É, é de certa forma uma ignorância, porque eu tenho outras pessoas ao meu redor, né, que inclusive estão no meu canal e me consideram muito mais, né, momentaneamente. Eu acho que eu só serei visto, por exemplo, por grandes artistas ou apresentadores a partir do momento que eu conseguir atingir e agregar esses valores. Aí eu começarei a ser percebido. Do contrário, não adianta eu querer migrar minha vida para lá, né? É mais ou menos essa resposta, né? Então isso é muito importante, porque a partir desse pressuposto, a gente começa a entender que o autismo, né, você não pode fugir dele, né? Você é a sua questão. Tem gente que fala é o meu karma. Não se trata de um karma, pessoal, se trata da responsabilidade mesmo, né? É a nossa responsabilidade, né? É o nosso convívio e por que não dizer a nossa felicidade, né? Porque a partir do momento que eu resolvi abraçar a causa do autismo, eu posso dizer para vocês que eu me tornei uma pessoa muito feliz, né? E o autismo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Na minha família, porque eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo muita coisa, né? Então esse é o que de importância que você deve dar não só ao autismo, mas a qualquer tipo de é, questão que esteja presente ou que se apresente na sua vida. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço demais a audiência e eu vou continuar com esse tema da análise de valor, tá? Pode deixar que eu vou continuar porque tem muita coisa no livro do Romeu Carlos Lopes. É um livro muito rico, tá? E eu vou continuar aqui com esse estudo e vou trazendo essas coisas acerca da criatividade para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço uma ajuda para vocês, tá? Eu sempre deixo o Pix, né, para transferência de qualquer valor para o canal Frater, eu sempre deixo o número, um CPF, né,
para transferência Pix para aqueles que quiserem ajudar o canal Frater. Então vocês podem transferir qualquer valor, mas uma ajuda muito simbólica que você fará para o canal Frater é pegar esse vídeo e simplesmente compartilhar com seus colegas do WhatsApp. Se você fizer isso, talvez esse vídeo chegue para uma pessoa que tem casos de autismo no lar, e de repente você pode estar alegrando uma família simplesmente com um único clique, né? Que não vai, não vai doer, né? Não vai ser trabalhoso em nada para você. Então, se você puder compartilhar, tá? Eu agradeço muito e espero vocês na próxima gravação, ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até mais.